Olha aqui para o pastor. Deus não vai preparar, Ele já preparou. Nós servimos um Deus que sabe todas as coisas. Quando o povo estava diante do mar, eles viam problema, Deus via saída. Aquilo que para você é um problema, para Deus é uma saída. Aquilo que para você é um obstáculo, para Deus não é nada. Tudo que nós precisamos fazer é continuar. A Bíblia diz em Juízes capítulo 8, versículo 4 o seguinte: vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Meu Deus, olha o que diz: cansados, mas ainda perseguindo. Eu leio isso aqui, meu corpo se arrepia inteiro. Eles estavam no meio de uma guerra, eles estavam cansados. Quem sabe você está aqui, você diz: pastor, estou cansado, eu estou cansada. Não tem problema não, ninguém é super-homem. Mas eles estavam cansados, mas eles estavam perseguindo. Você pode estar cansado, mas continua perseguindo o teu sonho, continua perseguindo o teu objetivo, continue lutando pelo que você quer, porque Deus vai renovar suas forças, Deus vai te dar vitória. Eles estavam o quê, igrejas? Cansados, mas perseguindo. Eles poderiam parar, sim ou não? Eles poderiam desistir, sim ou não? Você pode parar, sim ou não? Você pode desistir? Mas sabe qual a raiva do diabo? Você tem tudo para parar, mas você continua. Você tem tudo para desistir. O inimigo vem e fala assim: por que não desistiu ainda? Por que não parou ainda? Sabe por quê? Porque você ouve a voz. É o que a gente acabou de cantar. Ouço a voz. E quando a gente ouve a voz de Deus, meu caro, pode vir um falando uma coisa, pode vir outro falando outra, pode o marido falar A, pode a esposa falar B, pode o filho falar o alfabeto inteiro, mas se Jesus falou, se Deus falou comigo, eu vou ficar com a palavra de Deus. Levante as suas mãos para o alto e diga: eu vou ficar com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 14. Prometo ser bem rápido hoje. Mateus capítulo de número 14. É uma palavra conhecida, nós já lemos aqui, mas o que eu amo da Bíblia é que a gente pode ler o mesmo texto 1000 vezes, Deus fala 1000 vezes diferente, porque a palavra de Deus é viva, e tudo que é vivo está em mudança, tudo que é vivo está em constante mudança, sim ou não? Quem está vivo aqui? Você está mudando ou não? Você pode ver que você está em constante mudança, seja na idade, seja no cabelo, tudo vai mudando, só para de mudar quando parte. Mas Mateus capítulo 14, eu vou ler o verso de número 22, onde fala sobre Jesus andando por sobre o mar. Olha aqui para o seu pastor, em nome de Jesus. Aquilo que muitas das vezes nós enxergamos, e falávamos isso agora há pouco, como um problema, para Deus não é nada. Por isso que nós temos que aprender a olhar sempre com os olhos da fé, olhar com os olhos de Deus, porque quando olhamos com os olhos de Deus, a gente não vê dificuldade. A gente vê dificuldade quando olhamos com os nossos olhos, porque a gente começa a tentar resolver com a nossa sabedoria, do nosso jeito. Mas quando olhamos com os olhos de Deus, há saída, há solução. Então aquilo que para mim é um problema, para Deus não é nada. Você conhece o texto e nós vamos ler aqui, diz o versículo 22 assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro, enquanto ele despedia as multidões. Fala assim comigo: a obediência gera bênção. Jesus chega para os discípulos e ele está pregando, e ele fala assim para os discípulos, enquanto ele ainda está terminando o culto. Antes dele terminar o culto, despedindo a multidão, ele chama os discípulos e fala assim: entram no barco e passem para o outro lado, enquanto eu termino aqui a reunião, enquanto eu vou despedindo o povo.
vou atendendo as pessoas, vão indo. Os discípulos não questionam. Os discípulos não dizem assim, por que, mestre? Por que a gente não vai com o senhor também? Por que a gente não te espera? Não, eles obedecem à direção de quem? Deus não nos chamou para questioná-lo, Deus nos chamou para obedecê-lo. O nosso papel não é querer saber como, porquê, aonde, mas sim em dizer assim, eis-me aqui, sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Quem quer saber demais acaba não sabendo nada. Quem quer entender muito acaba não entendendo nada. Fala assim, Deus me chamou para confiar. Diga, e eu confio no meu Deus. Ele dá a direção e manda. E diz o versículo 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele o quê? Gente, nós temos que ter um hábito de orar sozinho. Sem ninguém por perto. Eu não posso orar só na igreja, eu não posso orar só com o pastor, só com o irmão, com a irmã, com o marido, com a esposa. Jesus se despede de todo mundo e ainda vai por oração. Se Jesus orava, por que eu e você não ora? Por que eu e você não tira meia hora, 1 hora, até mais para falar com quem? Com Deus. Ele estava lá sozinho orando e os discípulos partindo para o outro na obediência da palavra de quem? E continuando o texto. Entretanto, o barco já estava longe. Diga, o barco estava longe. E diz assim, há muitos estádios da terra, que era a medida que eles usavam naquele tempo. Açoitado pelas ondas, porque o vento era... Olha para o pastor, o barco estava indo e quanto mais longe o barco estava, ou seja, mais perto de chegar, maior eram os açoites, maior era a turbulência, porque é sempre assim, quanto mais perto você está da bênção, maior vai ser a luta. Entenda uma coisa, pelo amor de Deus, toda vez que a bênção estiver perto de chegar, vai se levantar lutas extraordinárias, problemas que você fala assim, meu Deus, de onde está vindo tanta luta? Quando os discípulos estavam perto de chegar, a luta veio. Olha, pastor, toda vez que estiver perto de uma grande bênção, vai vir uma grande luta. É sempre assim. Por quê? Por que que vem a grande luta? Para nos fazer desistir, para nos fazer reclamar, para nos fazer questionar. Eu te pergunto, será que o Deus que mandou eles sabiam que ele ia enfrentar aquela dificuldade? Sim ou não? Sim ou não? Será que Jesus sabia que eles iam passar pelaquela tribulação? Sim ou não? E por que mandou? Ele poderia ter falado, não, está vindo uma tempestade, vão depois. Está vindo uma luta, vem depois. Vão depois vocês vai, porque agora vai vir uma tempestade, não é bom vocês navegar agora. Sabe por quê? Porque mar calmo não forma grandes marinheiros. É a tempestade que nos forma, é as lutas que nos faz ser pessoas fortes. Imagina uma vida sem luta. Imagina uma vida só de facilidade. É o que você vê da geração hoje em dia, né? Chamada geração Z. Não passa luta nenhuma e tá aí, tudo querendo se matar, tudo reclamando da vida. Sim ou não? Qual a luta que esse povo passa hoje? Hein, pessoal? Desgostoso da vida, reclamando, murmurando, pedindo a morte, dizendo que a vida não tem sentido, não tem valor. Por quê? Porque é formado em mar calmo. Se Deus tem permitido você passar por lutas grandes, é porque pode ter certeza que a tua vitória também será enorme. Deus está te formando para coisas grandes, coisas extraordinárias. Mas pastor, essa luta nunca vai acabar, depende como você enxerga. Se você enxerga como luta ou como oportunidade. Tudo vai da maneira que a gente enxerga a situação. Lembra que a gente pregou aqui outro dia, os olhos são a luz do corpo. Se os olhos for bom, todo o corpo será luminoso. Mas se os olhos forem trevas, grandes trevas serão.
Porque tem pessoas que, como eu disse, não está passando por luta, mas só vê problema. E tem pessoas que estão passando por problema, mas você não fala que ela passa por luta. Porque ela está, como a gente leu agora há pouco, cansada, mas perseguindo. Cansado, mas continua. Porque o que move ela não é o que ela está vivendo, mas sim o que ela crê que vai acontecer. Por isso que quando a pessoa deixa de crer, ela perdeu as esperanças, ela perdeu a vontade de viver. Porque ela já não enxerga lá na frente o futuro brilhante. Ela já não enxerga o melhor lá. Como que você se vê? Como você se enxerga? Quais os planos que você tem? Quais os projetos que você tem? Você tem que ter projetos, você tem que ter planos, você tem que ter sonhos. Uma pessoa que deixa de sonhar, ela deixou de viver. Quem sabe você está aí com os seus 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, 60, novinho. E já não sonha mais. Já está vivendo uma vida robótica, já está vivendo uma vida assim, ai pastor, está tudo do jeito que sempre está. As coisas nunca mudam e também nunca vai mudar se você continuar olhando e enxergando dessa forma. Deus permite as lutas para mudar a gente. Entenda uma coisa, não é as coisas do lado de fora que tem que mudar, e sim o que está do lado de dentro. A gente pede para as coisas de fora mudar, quando na verdade Deus está querendo mexer aonde? Aqui dentro. Põe a mão assim no seu peito e fala, Deus está querendo mexer aqui dentro. Olha o que diz versículo 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, como? Andando por sobre, normal, comum, né? Quem já foi na praia aqui já? Você com certeza viu alguém lá, bem de boa, farceiro, andando sobre as águas, não foi? A onda vinha e o camarada só fazia assim, opa! Foi assim? Ele não consegue ficar nem em pé quando a onda vem, já derruba a gente, que dirá andar sobre ela. A missionária vem a ondinha, sabe aquela, não é nem ondinha, como que é o nome daquilo? A ressaca, filho. Só a ressaca, ela já sai correndo. Eu fico nervoso, eu falo, para que vem? Aí ela fica nervosa, me deixa. Só ressaca do mar, já faz ela correr, tadinha. Agora você imagina numa tempestade, e Jesus está lá pleno, andando sobre a tempestade, calmo, sereno. Volta a dizer, aquilo que para você está sendo uma tribulação, para o Senhor não é nada. Aquilo para você que você está dizendo, meu Deus do céu, pastor Clepe, Senhor, nunca imaginei passar por isso. Pois é, tem problema não. O Senhor está vindo ao teu encontro por sobre as águas para te salvar. Para mostrar para você que tem jeito, para mostrar para você que tem saída sim. Porque Ele permitiu os discípulos passar por aquilo, para eles verem o poder de quem? Tem lutas que vêm na nossa vida só para a gente provar do poder de Deus, só para a gente provar das maravilhas. Quem está compreendendo? Diga amém. Olha o versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram como? Aterrorizados, diz aí na sua Bíblia. Gostei. Na minha está dizendo aterrados. Tem versão aí que diz aterrorizados. E exclamaram. E falaram que era o que, gente? Um fantasma. E tomados do quê? De medo, gritaram. Olha que legal. O medo, olha pastor, o medo faz você ver coisa onde não tem. Porque o medo faz isso com a gente, faz a gente criar coisas aonde não. Igual um tempo atrás, não vou nem tão longe, há um tempo atrás, quando eu estava tendo crise de ansiedade, ataque de pânico, o medo fazia eu pensar que eu estava dando um ataque cardíaco. E aí eu chegava no médico e falava, tô tendo um ataque. Ele, não tá, Kleber. Eu falei, tô! Aí eu saí do SUS e falei, esse médico não sabe de nada. Fui lá, paguei o cardiologista lá para fazer eletrocardiograma. Eu falei, tô infartando. Ele fez o check-up lá e falou, não tá. E eu, na minha cabeça, que eu tava o quê? Porque o medo faz você ver coisas aonde não existem. O medo cria cenários na sua cabeça que só
você está vendo, só você está enxergando. Ninguém está vendo, só você, porque o medo está fazendo você viver essa experiência. O medo faz você viver experiências surreais, ou seja, experiências que não são reais. Tem pessoas que ela está vivendo num trabalho, mas com medo. O medo faz ela viver como já não tivesse mais ali. Tem pessoas que vivem com os familiares dentro de casa, mas já vivem com medo de ir embora, com medo de abandonar, com medo de deixar. E o medo já faz ela ter a sensação, a experiência, sendo que ainda não aconteceu. Tanto que quando acontece, ela já fica tranquila, porque ela já viveu a experiência antes, por causa do quê? Do medo. Por isso que a Bíblia diz mais de 300 vezes, Deus disse assim, ó, não temas. Porque Deus não trabalha em cima do medo, Deus trabalha em cima da confiança. Fala para a pessoa do seu lado, não tenha medo. Eles com medo começaram a gritar, é fantasma. Diga assim, o medo faz ver coisa aonde não tem. E diz o versículo seguinte, versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom? Sou eu, não tenha medo. Olha uma coisa que faz o medo ir embora. Saber quem está com você. Quando você sabe que Deus está contigo, meu caro, você não tem o que temer. Você não tem o que temer quando você sabe que quem está contigo? Lembra daquela história que eu contei para vocês? Vou refrescar sua memória. De um rapaz que ele está passando na frente de uma igreja, e ele era um traficante lá do Rio de Janeiro, barra pesada, estava até com a pistola na cintura, e aí ele ouviu, passando na frente da igreja, a pregação, entrou, e a pregação mexeu tanto com ele, que ele resolveu aquele dia entregar a vida para Jesus. Estava tendo batismo nas águas, naquele dia mesmo, ele falou, vou me batizar. E quando ele vai descer as águas, o pastor mergulha ele com a roupa mesmo que ele estava, porque não foi nem programado, preparado, o pastor mergulha ele. Quando o pastor volta com ele, o revólver cai na piscina, no batistério da igreja. O pastor se assusta, fala assim, como assim você está armado? E ele explica a situação, ele fala, não pastor, eu tenho que andar armado porque eu tenho muitos inimigos de facções rivais, que se eles me verem, eles vão me matar, eu tenho que ter um revólver para me dar. O pastor falou assim para ele, ó, você crê, a partir de hoje quem te defende é Deus, quem te guarda é Deus. Pega isso daí e joga fora. E daquele dia em diante ele entendeu que quem estava com ele era quem? Ele pegou o revólver, saindo da igreja, tinha um córrego, ele jogou. Quando ele entra na favela dele, na viela da casa dele, quem está lá? Os inimigos para matar ele. Na hora que os inimigos estão ali, vem na cabeça dele o mal, falando corre, e do outro lado vem a voz de Deus dizendo o que o pastor falou, não tenha medo, porque agora quem te guarda é quem? E ele vai andando pelaquela viela, pelaquele beco escuro, aquele beco estreito, e os inimigos tudo em volta abrem caminho para ele passar. E ele passa e os inimigos não fazem o quê? E ele entra no barraco dele. Mais tarde, quem vem pela mesma viela? O irmão. Quando o irmão passa, que os camaradas ainda estão lá, eles chegam e falam assim, ei, o que deu no seu irmão agora? Ele falou, por quê? Porque teu irmão passou aqui com um monte de homem em volta dele, guardando ele, defendendo, com um monte de escolta, nós não pôde nem tocar nele. Na verdade, quem estava com o irmão dele era quem, gente? Era Deus, os anjos de Deus. Você pode não ver, mas tem anjos de Deus guardando você, guardando a tua casa, guardando a tua família. E quando o inimigo vem para tocar em você, Deus brada lá do céu e fala, nesse aí ninguém toca, nela ninguém toca, nele ninguém toca. Vou matar hoje vou fazer um acidente acontecer, não vai, nela ninguém toca, porque ela crê que eu estou com ela. Então o que tira o medo é você saber que Deus é contigo, meu caro. Eu já fui uma pessoa que tinha medo da morte. Eu tinha medo de morrer. Tinha medo de morrer. E tem muitas pessoas que carregam esse medo. Que medo? Da morte. Mas até o dia que eu entendi uma coisa,
que eu só vou partir quando for o dia que Deus quiser. Você não parte quando não for o seu dia. Eu já conheci pessoas, como o pastor Aguinaldo, minha esposa sabe do caso dele, que ele tomou 7 facadas. O apelido dele entre nós era até 7 facas. Nós falava, vê 7 facas. Ele tomou, ele levantava a camisa para dar o testemunho e a marca das 7 facadas. E não morreu. Ele era daqueles nóia, quando você vai no posto, você abastece o carro com gasolina, não é? Ele ia chegar lá no frentista, dava dinheiro e o frentista jogava o álcool na boca dele. Tomava álcool de posto. Era desandado. Tomou 7 facadas e não morreu. Eu já conheci gente que morreu por muito menos. Porque quando não é a tua hora, meu caro, pode dar. Já vi pessoas que deu não sei quantos derrames, não sei quantos AVC e tá firme. E teve gente que deu só um e partiu. Porque quando não é a tua hora, meu caro, pode acontecer o que for, você não parte enquanto Deus não cumpriu o que tem na sua vida nessa terra. Enquanto não cumpriu o que tem na sua casa, na sua família, você não parte. Então fique em paz, Deus está usando essa palavra para te dizer hoje, sou eu, tenha bom ânimo e não tenha medo. Por que esse medo? Se Deus é contigo. Versículo 28, respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre. E o que Deus disse? Vem. Pronto. O que Deus disse para ele? Você quer vir? Vem. Olha, pastor, Deus nunca vai te parar quando você quer fazer algo para Deus. Quem quer te parar quando você quer fazer algo para Deus é o inimigo. Se você diz assim, Senhor, eu quero ser usado por ti, Deus vai falar, vem. Se você disser assim, Senhor, eu quero viver o sobrenatural, Deus vai falar, então vem. Só que Ele não vai te buscar. Jesus foi lá no barco e falou, vem cá, filhinho, deixa eu te pegar no colinho do papai, e vem aqui que eu vou te levar. Foi isso? Ele falou, você quer viver o sobrenatural? Então faz o seguinte, vem você. Mas o senhor não vai vir me buscar? Não, quem tem que vir é... Sabe qual é o nosso problema? E eu falava isso ontem na oração da noite com as pessoas, ou alguma outra oração, que é tanta oração, mas eu falei em alguma oração. Eu falava em alguma dessas orações a respeito do quê? Eu vejo as pessoas, elas entram em contato comigo e elas só entram em contato para pedir. Eu não sei o que elas têm na cabeça, eu acho que elas pensam assim, eu vou ali, eu dou o nome, pastor, ora e resolve. Só que o pastor fala assim, faz 7 dias de corrente de oração. A pessoa não faz. Vocês vê ali, 500, 600 pessoas, eu tenho mais de não sei quantas mil contatos. E é muitas poucas pessoas que elas fazem algo para quem? Para Deus. Elas só querem o vem de Deus, elas não querem ir até Deus. Elas não querem fazer a parte dela. E se tem uma passagem da Bíblia que eu amo muito, está em Gálatas 6, não vos de Deus o quê? Pois aquilo que o homem semear, isso também, vamos repetir, não vos enganeis, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isto é querer zombar de Deus, quando a pessoa planta uma coisa e está esperando outra de Deus. Ela está fazendo algo e está esperando outra de Deus, é como se ela estivesse zombando, falando assim, Senhor, eu estou plantando isso, mas eu quero aquilo, tá? Como se, desculpe até a expressão que eu vou usar, como se Deus fosse bobo, como se Deus não soubesse de todas as coisas. Ninguém zomba de Deus, ninguém planta uma coisa e vai colher outra com Deus. Não, com Deus o que você planta é o que você vai colher. Então se eu estou plantando fé, eu vou colher milagre, eu vou colher resultado, mas se eu não estou me esforçando para nada, se eu faço corpo mole para tudo não dá, tudo é cansativo, tudo sabe, como que eu vou querer mais de Deus? Se nunca dá, nunca pode, estou sempre cansado, estou sempre desanimado, estou sempre reclamando,
Tudo que Deus pede para mim, ai não sei, ai não dá, ai isso, ai aquilo outro. Mas eu estou sempre assim, ai Senhor, me dá isso, ai Senhor, faz aquilo, ai Senhor, abençoa lá, Senhor, vai lá. E eu até canto, passa lá em casa. Não faz nada para Deus, sempre corpo mole, sempre reclamando, mas pede para Deus, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, vai lá não sei na onde, Senhor, vai lá. Aí quando Deus fala assim, ó, vai na igreja, faz tantos dias de campanha, faz dia de oração, faz um voto, faz um jejum. Ai, não dá, é muito corrida a minha vida, é cansativo, pastor. Ai, isso nem sabe. De Deus não se zomba, irmãos. O que a gente planta é o que a gente colhe. E não tem para onde correr, não tem para onde reclamar. Para a gente terminar lá, filho, volta lá em Mateus capítulo 14, versículo 28. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com... Fala assim comigo: para andar sobre as águas, ele teve que descer do barco. Só anda sobre as águas quem sai do conforto, quem sai da segurança. Tem pessoas que ela quer prosperar, mas ela tem medo de sair da carteira registrada. Ela fala assim: ai, mas eu estou ali há tanto tempo, pastor, e o benefício, e o INSS, e eu não sei o que. Ela quer andar sobre as águas, mas ela não quer sair de dentro daquilo que ela acha que traz o quê? Segurança. Ela tem um sonho, ela tem um objetivo. Deus deu para ela uma visão, mas ela fica com medo, porque ela sabe que no barco ela está segura. Bem ou mal, ela está dentro do barco. Mas se ela sair e as ondas virem, meu caro, ela vai ter que viver um ambiente novo, ideias novas, lugares novos. E muita gente não está pronta para isso. Tanto que tinha outros discípulos lá, sim ou não? Mas só Pedro teve coragem de sair do barco. Mas só Pedro também foi o que andou sobre? João não andou, os outros discípulos não andou, Tiago e etc. Todos que estavam lá não andaram. Mas Pedro andou. Por quê Pedro andou? Porque teve coragem de sair de dentro. Só vive o sobrenatural, meu caro, que tem coragem de sair da mesmice e partir para o campo de batalha. Diga glória a Deus. E para a gente encerrar, já vai no versículo 32. Não vou ler o restante, senão vai ficar muito longo. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoravam, dizendo: verdadeiramente és filho. Outra coisa que a gente tem que aprender com a luta, e aqui eu encerro. Tem gente que ela só vai crer em Deus quando você vencer a sua tempestade. Tem pessoas que elas só vão saber que Deus é Deus quando você vencer essa luta. Não adianta. Eu não estou lá na tua casa pregando para o seu familiar, mas a sua vida está. O pastor não está lá pregando no seu trabalho, mas o teu testemunho está pregando lá. E tem pessoas que elas só vão conhecer Jesus quando você vencer lutas que elas olharem e vão falar assim: olha, dessa daí, só quem podia livrar era quem? E vão dizer assim para você: olha, Deus é na sua vida, hein? Porque eu vou te dizer, eu no seu lugar, eu não aguentaria. Eu no seu lugar, já teria desistido. Mas você vai dizer assim: não, não é eu. Quem fez foi quem? Foi Deus. Eu só aguentei, suportei, tive vitória porque quem estava comigo? Não fuja da tempestade. Se você está na obediência, e aqui esse texto também nos ensina algo, que mesmo obedecendo a gente vai passar por muito questionamento que eu escuto também é o que? Pastor, eu estou obedecendo, eu estou fazendo e estou passando por isso, como se é só obedecer que a gente não vai ter luta nenhuma. É só você olhar para a terra de Israel, a terra prometida, é a terra mais atacada, a terra onde Cristo nasceu e morreu, é a terra que você mais vê notícias de guerra. Não para a guerra naquele lugar. Toda hora é um tacando bomba naquele lugar para tentar destruir aquele lugar, sim ou não?
Mas olha aquela terra como é guardada por quem? Tanto que já tentaram destruir aquele lugar, mas não destrói, porque ali está a mão de quem? E essa terra de Israel representa a sua vida também. Tanto já tentaram te destruir, quantas fofocas não fizeram ao seu respeito, quantas calúnias já não levantaram contra você, e olha você de pé, porque quem te guarda é Deus. Fica de pé e diga: quem me guarda é Deus.